Meio-dia e 32, de volta com o nosso programa Povo na TV, agora com os bastidores da política. Nós já estamos aqui com o Luiz Armando, está do meu lado, está acompanhando, e também com o nosso convidado de hoje, o prefeito Eduardo Siqueira Campos. Muito obrigado pela presença aqui, prefeito, nos bastidores da política, é um prazer. Luiz Armando, bem-vindo mais uma vez, né? O prefeito atendeu, é uma honra a gente receber o prefeito aqui novamente, com certeza. Né? Para explicar os problemas que o município, que ele tem enfrentado à frente da administração, e justamente nesse momento em que estão lutando aí, discutindo a questão do orçamento do próximo ano, né? E essa redução de despesas que ocorreu esse ano, ou seja, o orçamento, tudo indica que ele tenha sido projetado acima até da inflação, né? Ou seja, o orçamento de 2025, ele de 2 bilhões e 700 milhões, não acompanhou, de certo modo, a expectativa, né, de crescimento da própria economia, né, prefeito? Isso é um problema, né? Não, porque, primeiro, cumprimentar os telespectadores, dar os parabéns por estarem aqui e dizer assim que foi o primeiro programa que eu dei entrevista e disse a ele eu faria isso em homenagem à experiência, a tudo que ele carrega em si, mas também ao veículo. Foi um veículo que teve um comportamento extraordinário na campanha, debates muito bem realizados, e eu vejo que é um veículo que vem crescendo mesmo, se consolidando. Então eu dou os parabéns, estou aqui. Não faço nada aleatoriamente, tudo há uma razão de ser. Então aqui é uma dupla situação, que o SBT, o Luiz Armando e vice-versa, e os demais profissionais que eu incluo todos aqui nessa minha fala. Mas veja, quando 2023, projetado para 2024, eram 2 bilhões e 300. 24 para 25, que foi um orçamento que eu não fiz, 2,750. Você sai de 2 bilhões e 300 para 2,750. Você recebe um orçamento e fica imaginando que aquelas são as suas receitas. Mas aí você vai encontrar as suas despesas, porque essas não diminuem. Ao contrário, é como unha. Se você não cortar, ela cresce. Então eu estou diante da eminência, estou vendo colegas, Luiz Armando, demitir gente, estou vendo colegas deixar de pagar alguns direitos, porque acaba o orçamento, você tem prerrogativas até para fazê-lo, mas eu estou optando por fazer diferente. Eu estou, talvez ainda em diário oficial extraordinário de hoje, suprimindo, juntando, agregando, mas fazendo desaparecer 12 secretarias. É um corte tanto, hein, prefeito? É um corte e mais, eu não vou mexer em nenhuma gratificação, nenhum vale. Eu vou mexer naqueles que eu convidei. Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu venho e vou para todo canto no meu carro. Então não tem mais carro de secretário, e portanto não tem mais gasolina. E o secretário que se sentir em condições de ir trabalhar, ele venha, senão ele não fica. Mas isso não é só isso. Nós estamos mexendo em várias outras áreas. Eu digo, o principal é devolver alguns prédios, reagrupar em temas. Por exemplo, nós vamos citar um exemplo aqui. Planejamento urbano, desenvolvimento urbano e mobilidade. Se você analisar bem, isso tudo está dentro do mesmo conceito. Então dá para nós termos uma secretaria e ter ali as secretarias executivas que a gente não vai diminuir política pública, não é disso que se fala. Mas é diminuir tamanho de máquina e cortes que precisam ser feitos. Eu fiz algumas opções que nós vamos falar mais adiante, que também sobrecarregaram bastante o custeio. Mas aí, como disse Gonzaguinha, faria tudo outra vez se preciso fosse. Então, na verdade, são opções, mas nós estamos elaborando agora um orçamento bastante enxuto para o ano que vem, para não passar por isso, que a frustração de receita é uma frustração de gestão. Você não tem receita para fazer aquilo que você gostaria. Mas as grandes obras estão garantidas. Então, prefeito, na verdade não vai ser um contingenciamento, não vai ser corte mesmo, né? Ou seja, o senhor vai juntar pastas, né? E não vai mexer, por exemplo, em recursos que já era destinado para atividades essenciais, como saúde, educação, infra, essas coisas. Os recursos de investimento, eles continuam, né? Vai diminuir só a estrutura. Diminuir a estrutura, né? Reagrupando em conceitos. Portanto, eu já tinha feito, Armando, um corte de 350 cargos de DAS quando eu entrei. Ou seja, a gente diminuiu e também não ocupou. O que eu estou fazendo agora é mexer na base de salários
daqueles que não são efetivos, daqueles que não são funcionários do quadro. E não estou tirando também de ninguém alguns vales e gratificações. Eu estou reduzindo o valor da tabela. Então, vamos lá. Zamana, eu te convidei para trabalhar comigo a 9 mil. Estou podendo pagar 6.500. Topa ficar? Topa. Então, vamos juntos. Então, isso é um chamamento da gestão para uma análise de que eu não vou cortar em aquilo que nós estamos fazendo. Eu fiz algumas opções, Luiz Armando, que eu digo para vocês, me orgulho muito. Você entender que nós temos 43 mil crianças na rede municipal de ensino, que muitas dessas crianças só comem na escola e que elas estão, em média, comendo 3 vezes por dia. Temos que mais, temos que menos, temos o 2, temos o 4, porém a média é 3. Então nós estamos falando de 130 mil refeições dia. E nisso você pode ir na Escola Aprígio, lá na Saída Norte, e pode ir lá na Buritirana, ou pode ir, vamos dizer, lá no Taquaraçu. Você vai na despensa, o alimento é o mesmo. Tem arroz, tem feijão, tem proteína, tem peixe, tem carne. Eu sinto orgulho da merenda que nós estamos oferecendo. Eu sinto orgulho do transporte que nós estamos oferecendo. Eu sinto orgulho de ter feito um asfalto para um bairro que é maior do que Araguatins e que lá morreram quantas pessoas perderam seus veículos. O HGP abarrotado de gente com questões de ortopedia, porque era um asfalto que era um asfalto assassino. Então, isso tudo vai ser mantido. Nós estamos caminhando com o nosso empréstimo, junto ao Banco do Brasil, para asfaltar os bairros. Tem licitação que eu já fiz, que eu já vou dar ordem de serviço, inclusive com recursos próprios, que é a Baixada do Jardim Arene 3. Então, eu diria, Luiz Armando, são ajustes que nós temos que fazer e que são necessários. Prefeito, essa Baixada do Areni, todo prefeito que entra promete resolver esse problema e não resolve, né? Quer dizer que agora o pessoal pode ter a certeza que a Baixada do Areni vai ser solucionada essa questão. Outra coisa, prefeito, tem muita gente especulando a respeito dessa questão fazendo uma conexão entre aquela medida provisória que o senhor mandou para a Câmara sobre a merenda escolar e o vale alimentação. Há uma confusão nisso que, acho que até do ponto de vista legal, acho que não teria nem como. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro, são duas coisas distintas, né? O vale alimentação, que foi concedido, vamos aí dizer que seja R$1.000 para os servidores, nós temos 12 mil, são 12 milhões por mês, são 144 milhões de reais por ano. Se a gente pegar uma boa escola de tempo integral, ela pode custar 14 milhões. Então foram 10 escolas. Mas sabe o que acontece? Essa minha fala pode dizer, ele é contra o funcionalismo. Não é. Eu penso assim, se é um vale alimentação, Luiz Armando, para quem já trabalha, já tem um salário, imagine duas bolsas, duas cestas bem compostas. Você com R$400, R$350, você estaria cumprindo aquilo que se diz vale alimentação. Mas não vamos falar disso, porque eles estão mantidos. Já na questão da merenda, Luiz Armando, nós tínhamos assim, uma lógica que era assim, polos para compra. Aí você está falando, mas aí você está distribuindo as compras dentro do mercado local. Você pode fazer a mesma coisa, mas comprando com escala. Então, se você chega no mercadinho e pede um pacote de arroz de 5 quilos, é um preço. Aí se você compra 10 mil pacotes, em escala, é outro. Nós temos grandes fornecedores aqui dentro do estado mesmo, são os que servem o mercado local. Mas nós temos hoje 3 proteínas. Nós temos peixe, nós temos carne, nós temos frango, que estão lá durante a semana à disposição das crianças. Eles estão podendo perguntando, pode repetir? Pode repetir. Então isso dá um orgulho enorme. Então a questão era assim, nada contra a tal democratização dos recursos. Mas eu pergunto para você, Luiz Armando, vai visitar uma escola, está a diretora falando, olha, eu vou fazer uma quadra, vou fazer uma passarela aqui, vou fazer uma cobertura. Eu pergunto, diretora, a senhora é arquiteta? Não. A senhora é engenheira? Não. Mestre de obras também não. A senhora é pedagoga. Então a senhora tem que demandar esse serviço para que eu faça em escala, que eu contrate alguém em escala para fazer as coisas e não você fazer compras que supostamente estariam valorizando aquele mercado local. Mas, Luiz Armando, você tem um sem número de escolas sem nenhuma prestação de contas. Aí as pessoas falam, está mais caro a merenda. Fala, comparado com o quê? Me dê aqui, com o que você está comparando. Aí você vai ver o seguinte, a comparação, vá em qualquer escola e pergunte ao aluno. Eles estão
felizes. Agora, prefeito, do ponto de vista político, isso criava um nicho de mercado ali, né? Porque terminava lideranças indicando, aí como é que ficavam essas apresentações, esse custo. Escola com contadores, escola com advogado, escola com pessoas especializadas em licitação. Aí você tem tudo, esquecendo o que a escola tem que fazer, que é pedagogia. As diretoras, elas foram formadas em pedagogia. Elas não têm que ter a responsabilidade de fazer um certame licitatório. O que a escola quer com um contador, com um projetista, com um engenheiro? Então, realmente, ficava um nicho de prestadores de serviços ali, ela com a capacidade de decisão, menos controle dos órgãos de controle, porque pergunte ao TCE quantas prestações de contas estão lá de 82 escolas nesses últimos anos. Aí é que eu digo para você, é o descontrole. Então eu prefiro ser fiscalizado pelo TCE com uma compra que foi feita, Luiz Armando. E olha, você para comprar 400 e tantos itens, veio um item com o preço que alguém diga que não está errado, nós glosamos, não compramos, não recebemos e não pagamos. Então, assim, essa discussão só termina quando você vai para dentro de uma escola como e diz o seguinte: o prefeito tem razão, porque desembargadores fizeram isso, juízes fizeram isso. No dia do Pop Jude, eu quero até parabenizar a presidente Maísa Vendramini, o CNJ, os juízes, o Ministério Público, todo mundo participou. Eu falei, vocês querem aproveitar? Escolhemos uma escola, vamos lá dentro para ver que merenda é que nós temos lá na despensa. Eles ficaram encantados. Só parabéns, prefeito. Nós fizemos, inclusive, uma entrada ao vivo com o senhor, né, mostrando a dispensa de uma dessas escolas, né, com esses produtos. Agora eu queria fazer uma pergunta rápida. O senhor falou sobre o empréstimo junto ao Banco do Brasil. Foram 300 milhões aprovados. Sim, né? Nós estamos fazendo a primeira demanda de 200. Agora a gente teve também recentemente, que ganhou a mídia, sobre as propostas pré-selecionadas para o PAC. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, né? São 3 propostas: a implantação do corredor de transporte público, a infraestrutura cicloviária e a substituição e adequação de abrigos de passageiros, né? Os pontos de ônibus. Inclusive nós mostramos aqui moradores de 2 quadras, só não me recordo quais são, aqui na região sul, né? Que sofrem, né, de esperar pontos Era de no ônibus, setor sul, se eu não me engano. Sim, são 2 setores. Acho que se você mandar a equipe lá hoje, me permita chamar você é tão jovem, acho que você já vai encontrar os pontos lá. Sim. Eu peguei aquela matéria, enviei para a Infra e eles me prometeram ontem que estariam colocados hoje. Eu acho que, bom, mas vamos lá, então, esse é um problema apenas. Não, vamos lá. É uma prestação de serviço que vocês fazem. Perfeito. A administração não está aqui para ganhar aplausos, eu estou para cumprir minha obrigação. Certo. Mas falando do PAC, nós já tivemos logo de cara uma diferença, porque esse PAC ia vir via FGTS, como empréstimo. Mas nós conseguimos, Brasília nos reenquadrou esse PAC de 169 milhões, que sai lá do Taquari e vem até a beirada da ponte do Bertaville. O Bertaville, a ponte não está incluída nesse PAC. São 169 milhões. E aí o que está previsto? Pista de rolamento de concreto para os ônibus, sinais inteligentes, ou seja, eles vão ficando verdes de modo que o ônibus não tenha que parar. Eles têm a previsão de pontos de ônibus, ou seja, assim, estação de passageiros de qualidade, numa modalidade menor, e pelo menos 2 de maior porte. E aí vem o complexo que se diz da mobilidade, porque a gente não pode falar de transporte coletivo sem mobilidade. Nós temos as ciclovias. Dá uma experimentada, sair ali do aeroporto e virar à direita, ou você vai numa ciclofaixa, você vê gente correndo, você vê pedestre, você vê ciclista, mas em uma ciclovia separada da via, com iluminação, com asfalto de qualidade e com sinalização. Então, eu imagino o seguinte: você já pensou essa nossa Teutônio com uma ciclovia de fora a fora? Que espetáculo! Né? É uma via que, essa polêmica, meu pai fazia assim com os braços. Eu quero uma avenida onde esteja o HGP, onde esteja o governo, onde esteja a Praça dos Girassóis, onde esteja o Ministério Público, onde esteja o Tribunal, o Fórum, a Defensoria. Mas, governador, vamos fazer essa via menor, vamos fazer essa via com 7,5 metros de cada lado, um canteirinho menor. Ele falou, não, isso você faça na cidade que você for criar. Na minha, não. Ela terá 150 metros, terá um grande canteiro. Vocês vão me agradecer isso um dia. Nós já somos gratos, Velho Siqueira, porque a avenida que hoje leva seu nome, ela tem e terá
Ela será um dos eixos centrais da mobilidade, assim como a Avenida da Integração, que é a NS10, é lá que está a ponte do Betaville, e eu já queria anunciar. Recebi da coordenadora, a senadora Dorinha, o quantitativo de recursos que já estão lá é pouco, perto do custo, mas vamos lá, tem 10 milhões. Se nós gastarmos 2 milhões em projeto ou na licitação, nos primeiros procedimentos, ela se torna uma obra continuada, ou seja, ela não sai mais das emendas de bancada. E aí vai até o fim. Porque a obra hoje pública da União ela tem que ter começo, meio e fim. Então nós já temos a garantia da ponte da integração, a ponte da NS10, a ponte do Bertaville. O prefeito, agora o senhor deve encaminhar hoje para a Câmara a medida provisória dessa estrutura. O senhor tem a maioria dos vereadores, não vai ter problema para aprovação dessa medida provisória, até porque tem a competência do Executivo. O senhor especula-se que o senhor iria fazer a junção de administração com finanças. Procede essa informação? O que mais se pode adiantar? Quem que vai assumir essa parte? Porque a administração e finanças é uma pasta fundamental nesse momento aí de crise, digamos assim, né, de administração, de desempenho fiscal. Bom, Luiz Armando, eu como não tive ainda a oportunidade de conversar com cada secretário, a mesma gentileza e grandeza que a gente tem na hora de convidar, a gente tem que ter na hora de pedir a compreensão de que neste momento nós faremos junções de secretarias. Eu não queria me dirigir especificamente, mas você pode ter certeza que o que fizer sentido e lógica, eu tenho absoluta certeza que os RHs das empresas estão ligados diretamente ao gestor. Então, são coisas que fazem sentido e que a gente buscou dar e tivemos um ganho muito grande. Só tenho que agradecer todo o serviço que foi prestado pela Secretaria de Administração. Não vou antecipar, mas nós vamos fazer junções, mas mantendo as competências. Então, você junta uma secretaria com outra, ela até muda a sua denominação para colocar as competências, até porque no fundo a fundo dos ministérios, o governo federal tem mais de 40 ministérios. Eu estou enxugando cada vez mais, mas eu não posso perder as transferências fundo a fundo. Mas não pode dizer que é uma experiência que você não tenha participado, porque na administração do senhor lá em 93, salvo engano, a Secretaria é a Administração e Finanças, coordenada pelo Adjai Lima. Não é verdade? Assim foi. Nós tínhamos a Administração e Finanças trabalhando conjuntamente. E naquele tempo, Luiz Armando, como nós não tínhamos rede, não tínhamos internet, a gente tinha um tal do CPD, que era o Centro de Processamento de Dados. Então, como não dava para comprar um CPD para cada secretaria, nós compramos um e ali processava-se folha e pagamento e orçamento, era tudo em uma máquina apenas. O aparelho mais moderno naquela época, acho que era o fax, e eu já me encantava. Como é que o cara bota um papel lá em Brasília e ele sai do lado de cá? Até hoje, para mim, isso é um encanto. Como é bom ver a modernidade, né? Mas vamos aplicar em favor da população. E eu digo que talvez assim, o que o palmense mais comemore hoje é ele saber que seu filho está comendo bem na escola, é ele poder se transportar com qualidade para o seu trabalho, é ele poder ver vias que na região sul não eram vistas, ele começa a perceber que a cidade dele está ganhando praças, que os jogadores públicos serão todos restaurados. É um começo, Luiz Armando, é difícil você manter uma cidade grande dessa, limpa, são 200 bairros, você tem bairros antigos de 20 anos sem asfalto. Nós estamos com um pacote de pavimentação para os bairros que vai ser bastante amplo. Então, eu creio que a gente vai poder, sim, dar muitas alegrias. Eu fico triste de passar ali na porta do ginásio Ayrton Senna, vê-lo fechado. Uma praça enorme daquela sem uso. Você veja, eu fiz a praça do Jardim Arena 1, meu boa tarde para o Jardim Arena 1, ali da Praça Brasília. Era apenas uma rotatória. Você chega lá hoje, tem gente que vem a pé do Santa Fé, do 4, do 2, fica lá com os filhos brincando, ela é bem cercadinha, tem quadras, tem várias atividades, vai ter uma fonte lá agora. As pessoas ficam, nossa, prefeito, que alegria. Sim, é uma alegria, porque o idoso sai, senta ali no banquinho, a criança não fica com o celular na mão. Então, uma das maiores praças que nós vamos ter é a praça do ginásio Ayrton Senna. Ali você vai ver movimento, mas nós vamos ter muitas atividades. É um dos investimentos que nós vamos fazer. Já que você está falando em investimento, o senhor iniciou a entrevista falando na questão dos custos, né? De um orçamento, de certo modo, inflado, né? O senhor prometeu aí a questão do túnel ali na Praça dos Girassóis.
O senhor pretende incluir isso dentro do orçamento de 2026? Mas, Armando, talvez esse tenha sido um dos itens que eu mais respondi, inclusive sobre um artigo muito bem escrito por você como produção. A gente pode concordar em pontos ou não. Mas o que eu disse lá? Mas se você for no governo federal hoje e falar assim, eu quero 2 bilhões para Palmas, e a pessoa te perguntar, cadê os projetos? Vou dizer, não tem. Por que não se faz projeto? Você tem que ter projeto para tudo. Nós estamos estudando a cidade, e dentre os estudos, por exemplo, tem 4 rotatórias aqui, que ou elas terão uma passagem de nível por baixo, fazendo como Brasília, você faz a tesourinha, desce, você pega para cá, você vem de lá para cá, você faz assim, sobe. Mas nós vamos ter que desafogar esse trânsito. E estava aqui um professor que veio dar uma palestra, que é o maior especialista em túneis do mundo. Então o Ronaldo Dimas, que está hoje servindo ao governador Laurez, ele imaginou, não por baixo da Praça de Girassóis, mas nas pontas, sem mexer com a praça, sem mexer com nada, há uma travessia que permitisse que os ônibus não participassem mais desse circuito. É um projeto, é uma ideia, nós ficamos só no estudo, não gastamos com isso. O professor fez esses estudos e doou para Palmas, olha, analisem isso. É claro que eu não vou implantar isso agora, porque isso não é uma prioridade, neste momento. Mas eu vou deixar e vou elaborar muitos projetos. É como eu disse, nós estamos terminando o ano, eu comecei esse projeto da ponte da integração lá do Bertaville, comecei em janeiro, nós já estamos com o projeto pronto. Então, sem projeto, não há realização. Então, veja, vou dar só um último exemplo. Siqueira Campos, quando lançou a maquete de Palmas, ele pôs lá a ponte. Aí fala, mas o velho é louco, não tem nem lago ainda, ele já está fazendo. Ele já estava com o projeto da ponte. Não era para 89, ela surgiu em 2002, mas ela estava projetada. Fazer projeto é bom. Mas só aventou a possibilidade, durante a campanha eleitoral, aqui com a gente, inclusive, já aventou a possibilidade nessa preocupação com o tráfego, aí, com o trânsito, de fazer elevatórias ali nos cruzamentos das NS com até Otônio, não é? Que realmente ali no horário de rush ali o negócio fica complicado. Como é que está? Essa é uma prioridade boa, você abordou isso. Se eu tivesse que fazer uma primeira opção agora, eu penso que é uma passagem de nível e não elevatória, mas seria realmente, quando eu falo de nível, é porque fica mais barato. É aquelas tesourinhas? Seria assim, por exemplo, você está na NS, tá, na Teotônio. Em um determinado momento, aquela avenida se aprofunda, sai lá do outro lado. Por cima ficam as passagens de leste a oeste, as LOs. Isso lá em Brasília. Você tem as quadras 200, as 300, a 2, a 4, a 6. Em todas elas tem tesourinha. Então, na verdade, aqui em Palmas, a gente tem que pensar basicamente em 4 grandes rotatórias. Qual seria a melhor solução? Cavar, fazer uma elevatória. Esses são estudos que a gente está fazendo. Aliás, eu sempre tenho saudade do Valfredo, porque nós conversávamos sobre isso sempre. Então, eu vou continuar fazendo os estudos. No tempo certo, a gente aplica. Agora, prefeito, e política, prefeito? Está difícil. Está difícil? Quer pular isso, não? Mas vamos lá. O senhor já tem uma afinidade com a senadora Dorinha Seabra, mas tem um lado institucional com o governador Laurez. Né? Como é compatibilizar essas duas vontades políticas? Eu acho, em primeiro lugar, com veracidade, com profissionalismo, respeitando o institucional e também entendendo que havia um momento anterior e nós tomamos uma determinada posição e eu penso que para confiar em mim a pessoa não pode viver, eu sempre brinquei, navio não dá cavalo de pau, jet ski dá. Então, Isabana, a gente vai chegar numa certa idade, acho que as pessoas têm que compreender que a gente olha o quadro e pensa naquilo que pode ser o melhor para o Tocantins sem prejuízo de ninguém. Eu tive uma relação com o governador Vanderlei, que você pega imagens, mais imagens, as pessoas falam, mas o cara não te apoiou, o cara bateu em você. Esse é o CPF do Eduardo Siqueira Campos, candidato. O CNPJ da prefeitura vai estar em todo lugar. Eu vou com o governador Laurez, onde ele me chamar, vou participar de todas, e cada participação minha num evento com o governo, o Eduardo,
e mudou de posição. Não, Luiz Armando, eu não pretendo mudar de posição, com muito respeito. Vamos levar esse debate adiante. Eu tenho não é um pacto. Nós começamos a estudar no G5 soluções para ICMS, para consórcio, e um dia falamos de política e falamos, não dá para mexer com o senador, que cada um vai ter uma dupla diferente, talvez. Mas o senhor reacendeu o siqueirismo no Estado. Como? O senhor reacendeu o siqueirismo no Estado. Olha, eu fico muito feliz que eu achei que a minha eleição tinha sido só na capital. Amigo, no interior tem sido uma festa para eles. Porque, de uma certa forma, eles identificam a minha personagem. Quem sou eu para me comparar a Siqueira Campos? Eu queria, ao final da minha vida, deixar 5% do que ele deixou. Já estaria de bom tamanho. Ele governou esse estado em 14 anos só. Dos 37. E eu digo só, porque se você olha o que foi feito e fala assim, vamos aqui pegar aqui em Palmas, o que foi do Siqueira e o que não foi do Siqueira? Fica até ruim fazer essa comparação. Mas ele governou 14 dos 37 anos, eu penso em dando o máximo de si. É o que eu pretendo fazer. E aproveito para dizer, meu sonho são 8 anos em Palmas. E aí, estar ali como um conselheiro das novas forças políticas que virão. Muito bem. Muito obrigado, prefeito, pela participação aqui no Povo na TV. Tem muita coisa para a gente falar, né, Luiz? Muita coisa ainda. A gente vai deixar para outras oportunidades também. Muito obrigado pela presença aqui. É só convidar. As considerações do senhor. Olha, na verdade nós temos muitos temas que podiam aqui estar sendo abordados, mas que a gente sabe né, da limitação do tempo. Mas eu fico muito feliz porque, de qualquer forma, falar sobre Palmas, falar sobre esse trabalho, que eu faço com tanta paixão, com tanta intensidade, que incomoda algumas pessoas, que já vem ali talvez uma plataforma para pular para outro cargo, zero, esqueçam. O velhinho aqui está feliz em Palmas, quer cuidar bem dessa cidade. E eu fico muito feliz de participar do programa com esse nível, com essa qualidade. Quero parabenizar aqui, Jair, você, o Luiz Armando, a equipe, a nossa nova diretora né, de jornalismo, não é isso? É esse o cargo, né? Isso. Que é diretora executiva. Diretora executiva. Você imagina, uma mulher, né? Nós, sempre que comandados por uma mulher, nós temos uma chance maior de acertar. Beijo, dona Poliana, beijo, Gabi. Beijo a todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Até amanhã, então. Até amanhã. Os bastidores. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com mais notícias do Tocantins. Até já.